Graça e paz a todos. Mais uma noite estamos reunidos para um clamor a Deus e vamos ler a palavra na carta do apóstolo Tiago, capítulo 5, versículo 13 em diante. Diz assim a palavra: Está alguém entre vós aflito? Ore. Está alguém contente? Cante louvores. Está alguém entre vós doente? Chame os presbíteros da igreja e orem sobre ele, ungindo-o com azeite em nome do Senhor. E a oração da fé salvará o doente, e o Senhor o levantará. E se houver cometido pecados, serão perdoados. Confessai as vossas culpas uns aos outros, e orai uns pelos outros, para que sareis. A oração do justo pode muito em seus efeitos. Elias era um homem sujeito às mesmas paixões que nós, e orando pediu que não chovesse. E por 3 anos e 6 meses não choveu sobre a terra. E orou outra vez, e o céu deu chuva, e a terra produziu seu fruto. O apóstolo Tiago está mostrando o caminho da oração, nos dá diretrizes para a oração. Ele diz: a oração da fé salvará o doente e o Senhor o levantará. Confessai as vossas culpas uns aos outros e orai um pelos outros para que sareis. A enfermidade da alma, a oração do justo pode muito em seus efeitos. E ele traz algo muito interessante sobre Elias. Ele diz: era um homem sujeito às mesmas paixões que nós, e orando pediu, as mesmas paixões que nós. Isso não quer dizer que as suas paixões eram pecaminosas, mas eram fraquezas e necessidades como nós temos. Alegria, medo, angústia, limitações, como nós temos. E muitas vezes o impedimento que nós temos em nossas orações, exatamente por aquilo que nós trazemos como paixões, como sentimentos. E as nossas orações, elas não atingem, não porque Deus não ouve ou porque Deus não responde, mas porque nós limitamos o agir de Deus através da nossa oração. Muito interessante o que acontece com Jonas. Jonas foi chamado por Deus, Deus dá a ele uma missão, e ele foge desta missão. Ele pega um navio e vai para longe daquilo que Deus queria que ele fizesse. Deus queria que ele fosse a Nínive e ali ministrasse, ensinasse ao povo, profetizasse sobre aquela nação, que em 40 dias, se eles não se arrependessem, eles iriam perecer. Tudo seria destruído. Mas ele toma uma decisão às avessas daquilo que Deus quer. E por que Jonas toma uma decisão às avessas? Porque realmente ele sabia que Deus era poderoso e que se o povo se arrependesse, eles seriam perdoados. E dentro das paixões de Jonas, ele não queria que isso acontecesse. Muitas vezes nós sabemos que Deus é capaz, que Deus pode, mas os nossos preconceitos limitam o agir de Deus. Fugimos da oração. Muitas vezes deixamos de orar, mesmo sabendo que Deus é poderoso para mudar, mas dentro dos nossos sentimentos, nós estamos dizendo: não, mas fulano não merece. Ele tem que pagar um preço maior do que ele está pagando. Ele merece o que ele está passando. E muitas vezes esse sentimento não nos leva a orar por determinadas pessoas. Mesmo sabendo que aquela pessoa precisa da oração, nós temos sentimentos como Elias, como tantos outros, como Jonas. Olha o que diz no capítulo 4 de Jonas: mas isso desagradou extremamente a Jonas, e ele ficou irado. Com que ele ficou irado? Porque o povo se arrependeu, o rei se arrependeu,
O rei chamou toda a terra ao arrependimento, se vestiram de saco, fizeram jejum e foram perdoados por Deus. Mas quem ficou irado? Aquele que Deus chamou. Aquele que poderia, na sua oração de justiça, fazer o diferencial. E ele irou-se, ele ficou irado, e orou ao Senhor e disse: Ah, Senhor, não foi esta a minha palavra, estando ainda na minha terra? Por isso é que me preveni, fugindo para Tarsis. Pois sabia que és Deus compassivo e misericordioso, longânimo e grande benignidade, e te arrependes do mal. Olha o coração de Jonas. Sabia que Deus iria perdoar se ele se arrependesse. Peço-te, pois, ó Senhor, tira minha vida, porque melhor me é morrer do que viver. Quantas vezes esses sentimentos, essas paixões estão impedindo a nossa oração? Inconsciente, muitas vezes até consciente. Senhor, olha, cuida dele, ele é mau, ele não merece isso. Quantas vezes não oramos para a nossa nação por causa de ideologias políticas? Eu não sou do partido dele, eu não gosto desse lado, mas é a nossa nação que está perecendo, é o futuro dos nossos filhos que está ameaçado, mas nós não nos colocamos como boca de Deus, nós não nos colocamos como profetas para a nação, porque temos paixões e sentimentos alheios ao que está acontecendo. Sabemos que a oração de um justo tem muitos de seus efeitos, mas nos negamos a orar. Senhor, tenha misericórdia da nossa nação. Senhor, olhe para os nossos governantes, mude o coração deles, troque o coração de pedra por um coração de carne, para que eles se voltem a Ti novamente. Nós desejamos ou oramos o quê? Que eles morram, que eles pereçam. Então, nós temos que repensar como estamos orando, como estamos buscando a justiça de Deus. Será que a justiça de Deus é que eles pereçam? E Deus então vai tratar com Jonas. Sabe que muitas vezes, antes de Deus tratar com o ímpio, tem que tratar conosco, tem que trazer cura para o intercessor. Deus tem que me curar primeiro, tem que curar o intercessor. Veja bem, Tiago ele diz: confessai as vossas culpas uns aos outros e orai um pelos outros para que sareis. Todos nós precisamos de cura, de perdão, de libertação. Quando Tiago fala, Elias tinha as mesmas paixões, quer dizer, Elias muitas vezes orou com o mesmo sentimento que nós. Tanto é que ele ora para que não houvesse chuva, e por 3 anos e 6 meses não houve chuva. E ele sabe que foi por causa das suas palavras. Eu orei e pelas minhas palavras não vai chover. Muitas vezes a nossa oração lança maldições, ao invés de buscarmos a bênção de Deus, nós lançamos maldições. Ó Senhor, tira a vida desse, Senhor, tira a vida daquele. Algo me surpreendeu esses dias, que há pessoas agora engolindo nomes de pessoas para que morram. Isso é feitiçaria. Muitas vezes nós caminhamos para a feitiçaria e não para a oração de cura, de libertação. Oramos com ódio, oramos com ira, irou-se. Olha, mas isso desagradou extremamente a Jonas e ele ficou irado. Estamos extremamente desagradados daquilo que Deus pode fazer, ou aquilo que Deus quer fazer. A nossa oração tem que ser que Deus tenha misericórdia. Então Deus vai tratar agora com Jonas. Ele saiu da cidade, fez uma cabana, sentou debaixo dela,
a uma sombra até ver o que aconteceria à cidade. Ele ficou esperando o quê? Que a cidade fosse destruída. E fez o Senhor Deus nascer uma boboreira, e ela subiu por cima de Jonas para que fizesse sombra sobre a sua cabeça, a fim de livrar o seu enfado. Estava enfadado. Sabe que muitas vezes nós estamos orando enfadados, cansados? Estamos achando que Deus não age, ou que Deus está demorando para agir? E Jonas se alegrou extremamente por causa da boboreira. Mas Deus enviou um verme. No dia seguinte, ao subir da alva, o qual feriu a boboreira, e essa se secou. E aconteceu que, aparecendo o sol, Deus mandou um vento calmo oriental, e o sol feriu a cabeça de Jonas, e ele desmaiou, e desejou com toda a sua alma morrer, dizendo: melhor-me é morrer do que viver. Então disse Deus a Jonas: fazes bem que assim te ires, por causa da boboreira. E ele disse: faço bem que me revolte até a morte? E disse o Senhor: tivesse compaixão da boboreira, na qual não trabalhaste, nem fizeste crescer, que numa noite nasceu e numa noite pereceu. E não hei eu de ter compaixão da grande cidade de Nínive, em que estão mais de 120.000 pessoas, que não sabem discernir entre a sua mão direita e a sua mão esquerda, e também muitos animais. Muitas vezes nós temos compaixão de tantas coisas, da floresta, dos animais, mas não temos compaixões de 200 e tantos milhões que habitam o Brasil. Será que a nossa oração não é para que Deus venha salvar esta nação? Será que não é uma oração para que Deus tenha misericórdia de todos nós? Mas muitas vezes estamos, como cristãos, cheios de vingança, sem nos aperceber, estamos presos em nossa ira. Por isso eu não oro, por isso essas pessoas estão pagando seus pecados, e ficamos indignados. E muitas vezes pensamos que a oração é só por causa das nossas necessidades. Tudo isso que Deus tratou com Jonas foi depois de tratar com ele. Capítulo 2: e orou Jonas ao Senhor seu Deus das entranhas do peixe, e disse: na minha angústia clamei ao Senhor, e ele me respondeu, do ventre da sepultura gritei, e tu ouviste a minha voz. Deus primeiro foi cuidar das necessidades de Jonas. Sabe, muitas vezes nós achamos que as nossas necessidades estão acima das necessidades dos nossos irmãos. Jonas, ele faz a oração de: me salva, porque eu estou perecendo. Versículo 8, ele diz algo muito interessante no capítulo 2. Os que observam as falsas vaidades deixam as suas misericórdias. As falsas vaidades. Só eu fiquei, só eu sei o que eu preciso, eu vou orar pela minha necessidade. E nos esquecemos que Deus é misericordioso. E Ele quer libertar a nação. Ele quer libertar o cativo, o que está aprisionado, o que tem um decreto de morte sobre a sua cabeça. As nossas orações devem buscar as misericórdias de Deus. Deus é misericordioso, Deus é bondoso. Além de nos libertar, Ele quer libertar a nação. Inclua na tua oração, não as suas necessidades, mas inclua nas suas orações, nas nossas orações, a nossa pátria. Estamos prestes a ver algo terrível vindo sobre a nossa nação. Uma guerra civil, algo que se levanta às escondidas, aos poucos, e o ódio, a ira, o rancor, vai entrando em nossos corações, e nós vamos nos posicionando contra esse, contra aquele, e nos esquecemos
de orar uns pelos outros. A oração, ela tem que trazer cura ao nosso coração e ao coração dos nossos irmãos. Orais uns pelos outros. Orai uns pelos outros, para que sareis. A oração do justo pode muito em seus efeitos. Nesta oração, lembre de orar pelo caído, pelo perdido, por aquele que há um decreto de morte sobre a vida dele, por aquele que não tem saída por ele mesmo. Mas ore, confiando que Deus é misericordioso para mudar. Apresente sem decepções, porque muitas vezes estamos decepcionados. Esse Deus não poderia salvar. Esse Deus não poderia nem olhar para ele. Não sei porque está vivo ainda. Mas isso desagradou extremamente a Jonas e ele ficou irado. Que Deus nos livre dessa ira maligna que tem tomado conta da igreja, do nosso coração e da nação. Estamos todos no mesmo barco. Se a nação vai mal, a tua casa irá mal. A tua família irá mal. O desemprego irá atingir a todos. Irá atingir a igreja. É um tempo de orarmos. Senhor, salve a nossa nação. Tenha misericórdia. Apresente os governantes, não com ira, mas com misericórdia. Senhor, mude o coração dos nossos governantes. Mude o coração deles. Coração é pensamento. Tire o pensamento de pedra. Há momentos que nós estamos olhando para os nossos governantes e o pensamento deles é um pensamento de pedra. Mas que Deus traga um coração de carne, que pense no necessitado, no órfão, na viúva, que sejamos dirigidos por homens com sabedoria vinda de Deus. Siga os ensinamentos do apóstolo Tiago. E havendo arrependimento, saiba que aquele que converter um pecador do erro do seu caminho, salvará da morte uma alma e cobrirá uma multidão de pecados. De quem? Meus pecados. Por isso, a oração nesta noite é pela nossa pátria. Feche os teus olhos, olhe pelo nosso governante. Senhor meu Pai, estamos diante de uma situação de calamidade, Pai. Senhor, não temos a quem recorrer. Senhor, a injustiça toma conta da nossa nação. Senhor, estamos divididos em grupos, ao invés da unidade da oração. Senhor, olhe, Senhor, para a nossa nação nesse momento. Toma os nossos governantes nas tuas mãos. Senhor, traga a eles o arrependimento, como o Senhor trouxe ao rei de Nínive, que ele se arrependeu, deu decretos ali de jejum, se vestiram de sacos, e toda a nação se converteu, mudou as suas atitudes. Senhor, que pela nossa oração desta madrugada, Pai, Senhor, a nação venha se converter dos seus maus caminhos, que os nossos familiares se convertam dos seus maus caminhos, que a igreja se converta do seu mau caminho, deixe de paixões malignas. Senhor, que nós possamos nos voltar diante da Tua presença, Pai. Tire a ira do nosso coração, Pai. Senhor, como Jonas pôde observar, os que observam as falsas vaidades, deixam a sua misericórdia. Tira, Senhor, as falsas ilusões do nosso coração. Tira as vaidades do nosso coração.
Senhor, que nós possamos alcançar misericórdia. Começa em mim essa grande obra, Pai. Mude as minhas paixões, tire os preconceitos estabelecidos dentro do meu coração, que afetam as minhas orações. Senhor, liberta, Senhor, a tua igreja nesta noite. Liberta a minha casa, liberta a minha vida, liberta essa nação. É o que eu te peço e te agradeço, em nome de Jesus. Amém. Fique na paz gloriosa do nosso Senhor Jesus Cristo. Pela manhã teremos a Santa Ceia. Venha buscar esta aliança com Cristo, esta aliança que nos redime e que nos perdoa. Amém.